Então, a gente vai falar um pouco sobre como que a ferramenta da iDocs pode ajudar os escritórios, né? Como essa estruturação está sendo feita. E daí eu Aham. acho que vai ser muito legal você compartilhar com o pessoal que está aqui assistindo, ver quem é que já usa algum tipo de ferramenta ou não, e a gente poder contar como que esse trabalho da iDocs a gente tem visto, né, com outros escritórios que já usam há mais tempo, como o pessoal que está usando o cálculo jurídico agora, que também tem uma novidade aí para contar para o pessoal que já pode também experimentar. Então, acho que é um pouco da gente contar isso, assim, da gente falar desse processo, como que a iDocs surgiu, por que, né, foi pensado nessa solução e o que os escritórios têm visto de vantagem, eu acho, de casos de aplicação, né, os benefícios diretos, assim, benefícios indiretos, talvez, que possam ter ali Ah, no legal, uso, legal. né, de alguma outra Uhum. ferramenta, porque tem muita gente que pode pensar, ah, mas eu já faço algum tipo de gestão dos meus documentos, dos meus clientes, mas é diferente, né, Leonardo? É diferente, é diferente. É uma automação de documentos, uma geração é uma geração, uma tecnologia que é uma geração depois da gestão de processo. Então, Uhum. numa escalada tecnológica, a gente pensando no escritório de advocacia do futuro, primeiro o escritório ele tem que lidar com uma quantidade de processos e prazos e entrega de documentos. No próximo passo, ele começa a identificar oportunidades de tirar a parte repetitiva do seu trabalho e colocar a lógica, a inteligência de montagem das suas peças mais comuns de uma carteira, um determinado caso, para automação. Uhum. E a automação, ela tem três ganhos principais, para quem está curioso, o que é essa tal da automação. Então tá, ela vai te ajudar no quê? Ela vai te ajudar a ganhar produtividade. Então, para escritórios estão que precisam gerar uma quantidade de documentos muito grande, aqueles casos muito repetitivos, né, escritório de massa, o iDocs vai dar um grande produtividade gigantesco. Uhum. E aí você fala, pô, mas e o meu escritório ele Tá não é tão começando, né? grande assim, não é tão grande, que é o caso, na verdade, da maioria, né, dos advogados, que são empresários também. Então, aí, como todo bom empresário, você vai conseguir, com o iDocs, trazer uma produtividade que é relacionada principalmente a delegar. É muito difícil, principalmente no começo, você conseguir delegar e você se ver sobrecarregado. Eu acho que de repente, muita gente se identifica com essa situação. Você faz tanta coisa no teu escritório, prospecção de cliente, e aí você se vê com uma sobrecarga de trabalho e você quer delegar esse trabalho. Então aí você contrata alguns estagiários, traz alguns estagiários ou advogados mais novos e até eles pegarem o ritmo leva tempo e te consome tempo. Né? Treinar um novo colaborador é uma das atividades que mais consome tempo. Então, com o iDocs, você consegue delegar com muito mais tranquilidade e confiança dos resultados que vão ser obtidos pela sua equipe. Então, aí a gente consegue agregar padronização, né? A gente consegue também trazer por exemplo, essa questão do treinamento, né? Você vai economizar no treinamento e até num nível além, se por acaso é também uma dor do advogado, a obtenção de documentação dos seus clientes. Então, puxa Uhum. vida, ficar aquela troca de e-mail, vai e vem, e aí o cliente esqueceu de anexar um determinado documento, ou então ele fica fazendo perguntas que seriam muito mais simples se você simplesmente desse para ele um passo a passo guiado. Né? Então, Uhum. nesse caso, a gente já falou do ganho de produtividade, porque fica Uhum. muito mais rápido você gerar os seus documentos. A gente falou da curva de aprendizado, né, de você Uhum. delegar o seu trabalho e aí poder se dedicar em áreas que vão trazer
mais aportes, mais resultados para o seu escritório. E aí vem o terceiro ponto, que é você melhorar a interação com o teu cliente e também ganhar tempo nisso. Então, quando você... A automação, aí talvez até confunda um pouco, a automação consiste no quê? Vamos lá. Você mostra para o computador quais são as ideias e quais são as regras na hora de montar um documento, quando que uma determinada tese se aplica e a construção do documento. Então, você vai mostrar para o computador uma vez como é que faz isso. E aí, você fala, bom, e aí? O documento vai ser gerado como? De onde vêm essas informações? Sim. E essas informações vêm de uma aplicação pelo browser ou pelo próprio celular, que a gente chama de entrevista guiada, entrevista inteligente. Então, nessa entrevista, que nada mais é do que, vamos dizer assim, acho que a maioria já está familiarizado com o formulário do Google, por exemplo. O formulário do Google, ele já ajudou muita gente a coletar informações dos seus clientes. Agora, e quando você precisa ir um nível além? Quando você precisa... você tem tantas perguntas que você não quer que o cliente se perca respondendo tudo. Você quer selecionar quais perguntas que ele vai responder. Você quer anexar documentos. Você quer informar o seu cliente até dessas coisas simples, de informações simples que você não vai precisar mais gastar o seu tempo trocando mensagem de WhatsApp ou então trocando mensagem de e-mails. Então, você cria um ambiente guiado para o seu cliente estar interagindo com o teu escritório. Então, é um novo canal que o escritório abre para coletar as informações, para se comunicar com o seu cliente também. Então... E você agora falou uma coisa muito legal sobre essa questão da comunicação e da simplificação, porque são etapas que a gente pode pular, nem todos os casos vão ser iguais, né? Nem todas as entrevistas vão ser iguais, e dá para usar essas automações em vários momentos desse contato com o cliente, né, Leonardo? Tanto no contato inicial, quanto depois ao longo dos processos administrativos, processos judiciais. É legal isso, ter uma ideia, mas ser a aplicação em muitas etapas diferentes desse contato, até de repente... não sei se para contatos de honorários, talvez para termos, coisas mais genéricas que se use bastante, né? Sim, E aí você me acabou de me fazer lembrar de uma aplicação que vem antes até do cliente. Eu tenho um escritório, que é nosso cliente, em que eles aplicam o formulário, a entrevista, para fazer a triagem inicial. Então, eles participam de várias listas de WhatsApp e falou, gente, quem está interessado num processo tal, coletivo, etc, etc, entra nesse link aqui e vai respondendo as perguntas. E aí, de acordo com as respostas, eles já sabem se é um cliente que está apto, né, que cumpre os requisitos para poder entrar com o processo. Inclusive, eles já falam para o cliente, olha, no teu caso aqui não vai dar certo por causa disso, isso, daquilo. Então, você consegue também, além de colocar lógica na montagem do documento, você consegue colocar lógica na entrevista também. Então, ou seja, na triagem do cliente, na coleta das informações iniciais, fichas cadastrais, depois, para o próprio advogado, no seu dia a dia, vai estar... preciso preencher um termo. Está aqui. Então, o escritório ele consegue criar os seus documentos principais e ter certeza de que são os mais atualizados, que toda equipe está utilizando, que há de mais atualizado no seu dia a dia. E isso é muito interessante, versátil. Porque é versátil, exatamente. Você consegue pegar, né, vários momentos do escritório em que você consegue atuar de forma conjunta com os outros colaboradores num ambiente centralizado em que não se perde nenhum tipo de informação, não se tem nada truncado, muito pelo contrário, né? Fica fluido, fica integrado e você consegue direcionar, como você falou agora, muito legal essa coisa da triagem. E quem tem hoje, sim, peças personalizadas no escritório, consegue montar, Leonardo, dentro do escritório com as peças que já tem, ou teria que começar tudo de novo? Como é que funciona
Imaginando que eu tenho um escritório que tem algumas peças, né? Já atuando há alguns anos aí, uns 2, 3 anos no Uhum, mercado e tal, e que isso eu divida com algum colega, né? A gente tem muita despesa previdenciária, vamos supor que a gente tem aqui um escritório que seja dividido entre previdenciário e trabalhista, tem 2 advogados uhum, sócios, vamos criar um cenário hipotético aqui. claro. E aí, nesse caso, vamos supor que eu quisesse implementar uma automação ali. Como que seria um caminho bacana? Como que seria o início assim, na parte prática? Bom, o caminho inicial o advogado ele precisa fazer um curso básico para começar a entender como é que funciona a ferramenta. Não é nada de outro mundo. Entendendo os fundamentos, você já consegue ir criando suas peças sozinho. E, e você tem a liberdade de ou começar um modelo do zero, ou pegar um modelo que você já tem e ir trabalhando, né? Então, você vai trabalhando o texto, você vai utilizando as variáveis que você já está acostumado e vai gerar também o resultado. Então, eu acho que depende muito da preferência, depende muito do modelo. Esse modelo aqui já tem as informações básicas. O ideal é o advogado criar o seu primeiro modelo, e daí, a partir desse primeiro modelo, ele já vai criando outros, reutilizando a estrutura que já está pré-montada. Então, com isso, ele vai ganhar tempo na hora da montagem. Agora, o que eu quero deixar bem pontuado é que com a tecnologia que a gente desenvolveu, diferente de outras que talvez você encontre no mercado de automação, a ideia é, de fato, o advogado ter a liberdade de gerenciar, administrar, de criar os seus modelos. Então, essa liberdade, ela faz toda a diferença. Sim. Mas ela requer, lógico, aprender. Né? Não Uhum. tem outro jeito. Precisa estudar um pouco. Mas é legal porque, como você está comentando, é um estudo inicial e simples também, que depois você consegue replicar para todas as outras atividades, os outros documentos. É uma coisa que é como o pessoal brinca, né? Como andar de bicicleta. Você aprendeu uma vez, já entendeu como funciona, e depois essa questão de repetição, de você ir modelando outras peças, entendendo um pouco mais. Mas Sim. o básico, né? A ideia inicial já está ali inserida. E nesse momento, até durante essa curva de aprendizagem, o que a gente oferece, né, para os nossos clientes? Uhum. Além do curso, que também tem uma certificação, a gente tem turmas. Então, fechando uma turma de pelo menos 10 clientes, a gente dá essas aulas online, em que o advogado vai estar criando a sua peça de forma acompanhada por um engenheiro jurídico. Então, a gente até criou uma nova profissão chamada engenheiro jurídico, que é o advogado que sabe criar os seus próprios modelos. Então, a Uhum. gente tem vários exemplos aí de advogados que adoram e virou até o principal ganho, né, deles aí, monetização. Que bacana. Então, assim, E tem a implantação também. Então, para o escritório que já quer começar com, com automação rodando desde o primeiro dia, aí a gente contrata, né, o escritório contrata o serviço do engenheiro jurídico, ele vai sentar junto com os sócios, junto com as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo de adquirir a nova tecnologia e traçar um plano e falar: a gente vai automatizar tais peças e ao meio tempo a gente também vai estar ensinando como ganhar essa independência. uhum. Então, assim, para quem ainda está, ou chegou agora, não ouviu a gente falar no começo, quem entrar hoje, por exemplo, no iDocs, ou for começar a olhar e tentar entender como é uma ficha, um documento, uma entrevista. O que essa pessoa vai encontrar ali para ela dizer, agora eu entendi, fez sentido essa automação. Então, é um formulário. Ela vai ver um formulário como o do Google Docs, ela vai ver um documento de texto. Qual é o aspecto visual assim, que ela vai encontrar, o que ela tem que entender ali naquele. Como bateu o olho e falou, identifiquei, isso aqui é uma. Uhum. Na nossa parceria, né, com o cálculo jurídico, estamos indo em etapas, né? Então, primeiro a gente está mostrando para os clientes do cálculo jurídico a entrevista.
Uhum. Então, eu até gostaria de perguntar para o pessoal se manifestar, quem está assistindo a live, quem que já fez a, a entrevista e o que vocês acharam, quais foram as primeiras impressões. Então, nesse primeiro momento, a gente tem o link da ficha de entrevista. Vocês vão ver a mágica acontecer de responder algumas perguntas e já sair o documento ali prontinho, a ficha pronta. Você vai receber por e-mail esse documento no Word. E aí, à medida que vocês forem falando, pô, que legal isso, eu acredito que tem um fit com o meu escritório, eu quero saber mais. Então, aí Legal. basta colocar o teu nome, teu telefone, nome do teu escritório na nossa página que você vai ser direcionado, a página do iDocs em parceria com o Cálculo Jurídico, e aí a gente vai entrar em contato, vai explicar tudo direitinho, tá? Então, o próximo passo, de forma simples, é colocar o seu nome e enviar um pedido de solicitação para que a gente entre em contato e possa te esclarecer, né, as suas dúvidas todas. Legal. Então, portanto, o pessoal que ainda não viu, a gente fez uma parceria já muito bacana com o iDocs. O pessoal que é da área previdenciária já pode testar com essa experiência de como seria inserir ali os dados e vendo como funciona, que o cliente pode ter. A gente escolheu começar com a ficha de entrevista previdenciária, né? Que, como ela estava falando, nem todas as informações que você vai pedir na ficha de entrevista para um cliente eles vão se aplicar aos outros, então vocês vão perceber que existe um direcionamento bem legal nessa ficha, né? E aí, assim que você termina de preencher, há um documento já de referência que você vai poder usar para as ações. Então, a gente tem nessa parceria, apesar de usar, né, uma quantidade de vezes de forma gratuita, realmente experimental. A ideia é que vocês conheçam, que vejam como é, porque é muito legal, é muito simples, né? Muito seguro também. Hoje a gente tem essa preocupação muito grande com a documentação, com os Com dados, certeza. né? Até o LGPD também a gente precisou se adequar, todo mundo, né? Precisou se adequar para dar essa segurança para o cliente. Exato. Então, dá para testar ali, né, ver como funciona. Se você não sabe como, você pode perguntar no suporte do cálculo jurídico também. E todo mundo que é assinante já deve ter recebido aí no e-mail também como usar. Mas é importante que a gente experimente, né, Leandro, porque é uma questão mesmo de mudar um pouco a forma de usar, mas testar isso. Porque você usando de uma forma simples, você diz, nossa, mas se eu usei para ficha de entrevista, por que eu não poderia usar para um processo administrativo? Por que eu não poderia usar para outros momentos? Então, você vai simplificando a dinâmica do escritório e fazendo com que todo mundo possa usar os mesmos documentos de forma segura. Então, dando um pouquinho de spoiler aqui para o pessoal, é assim, quando você vai preenchendo o documento, todos os campos que forem semelhantes, né, uma vez que estiver registrado, estiver organizado, tudo lá direitinho, é um preenchimento quase que automático, né? Para as outras documentações que forem do mesmo cliente. Então, existe uma economia de tempo muito grande e uma simplificação do processo, concentração das informações. O pessoal que já usou, que já comentou com a gente no atendimento, cálculo jurídico, está achando muito legal, assim, achou muito fácil de usar. Então, se você tiver alguém aqui, inclusive durante a live, que já usou, comenta, né? O Leandro falou, o senhor aí comenta com a gente que é legal, a gente gosta de saber. E também se tem algum outro documento que vocês gostariam de testar, talvez, olha, vamos fazer uma outra ficha de entrevista, de repente, talvez trabalhista ou para outra área, comentem também que a gente pode pensar em próximos documentos, coisas que a gente pode ir fazendo para vocês testarem também, né? Sim, com certeza, com certeza. E que mais? A gente vai falar sobre casos de aplicação, Isso né? é legal. Então vamos lá. Eu penso assim, quando a gente vai pensar nos perfis, né, dos escritórios, a gente tem aquele escritório que tem um volume grande de documento, que quer gerar em lotes. Então, pô, eu quero gerar 30 procurações. Então, você consegue, por exemplo, exportar a lista das informações, dos dados dos teus clientes do Astré em formato Excel, e aí importar no iDocs e gerar todo esse lote, né, de documentos.
Então, os escritórios maiores fazem bastante isso. Outra coisa, você pode estar se perguntando, puxa vida, aí eu preciso automatizar todo o documento, tem que ser tudo, tem que sair pronto. Não precisa. Você pode ir automatizando aos poucos. O que isso quer dizer? A gente tem um caso bem interessante que está até no nosso canal do YouTube, de um escritório de Curitiba, tá? E eles são um escritório boutique, é um escritório que ganhou um prêmio, e eles até compartilham isso com a gente, que através da automação, o que possibilitou? Ah, mas é um escritório boutique. Você pode argumentar que cada peça é diferente. E, e não está errado. Não está errado. Agora, pensa que o ganho que eles tiveram foi o seguinte: eles automatizaram aproximadamente 60%, 70% da peça, e os outros 30% é onde foi o diferencial, é onde eles puderam trabalhar novas e buscar novos argumentos, buscar novas jurisprudências. Por quê? Porque o tempo que eles economizaram na geração desse 70% inicial foram aplicados diretamente na melhoria das peças. Então, eles ganharam um prêmio, inclusive, por conseguir atender as demandas e ter um resultado muito, muito significativo. Então, ou seja, não é só porque não no escritório de massa, que tem muitos casos, que trabalha com bancário, por exemplo, seguros, realmente é a toque de caixa, você quer que a peça esteja 100% pronta. E funciona, é fantástico você conseguir economizar 80% na criação de um documento e ainda mostrando, a gente tem algumas estatísticas em que a gente comparou documentos que foram gerados de maneira sem automação e documentos que foram gerados através do processo guiado. Então, a gente viu que sem automação conta muito com a experiência de quem está no escritório e muitas vezes tem muita rotação. Vários aspectos foram deixados de lado ou não considerados. Então, no final, a peça saiu com uma qualidade melhor, sem erros. E isso, na verdade, foi o que mais a gestora gostou. Não foi nem tanto a produtividade, que ela falou, bom, antes a gente demorava 45 minutos e agora é 15 minutos. Bom, são 30 minutos. Sim, é um Mas, terço do tempo, né? Assim, é, mas assim, já é impressionante conseguir gerar uma defesa em 45 minutos, considerando que você tem que selecionar, né? Você tem que escolher entre 60 teses. uhum, Agora imagina que, como o tempo era super limitado, uhum. o advogado escolhia uma, duas ali e vamos para frente, bola para frente. Sim, não dá muito para pensar muito mais do que já Não está dá para sendo. pensar, É não dá uma para pena. pensar, Às vezes é uma pena, mas é o que é possível, né? Porque tem demandas que são muito volumosas, e os prazos às vezes se acumulam também, né? Então. com certeza. Então essa é uma das aplicações. A outra, a gente tem, por exemplo, um cliente escritório, um escritório pequeno, 4 sócios, em que os documentos mais simples e mais comuns ele já deixava para a secretária fazer a geração e coletar as informações básicas, cadastro inicial do cliente, fazer as procurações, toda essa parte mais burocrática aí, administrativa, a secretária que estava fazendo. Então ele já economizou o tempo dele para poder ir investir no crescimento do escritório. Então tá, a gente falou de massa, a gente falou de boutique, falou de um Uhum. escritório pequeno também. E que mais? Essa aplicação que foi com o Dr. Bruno Carneiro em Brasília é uma aplicação que não é tanto do direito, mas que ajudou muita gente, tá? Ele nos procurou com um fluxograma, né, falando as flechinhas assim, olha, isso daqui é o fluxo de trabalho
que os peritos do INSS utilizam para poder conceder ou não uma aposentadoria e até determinar o quanto que a pessoa tem direito de porcentagem. E ele estava tentando, ele falou, olha, uma das coisas que eu quero é de fato ajudar, eu quero diminuir o tempo em que essas aposentadorias são concedidas e eu quero começar esse piloto. E eu não sei que tecnologia pode me ajudar. Vocês conseguem nos ajudar? Então a gente pegou, trouxe esse problema e fez algumas alterações no software e conseguiu implementar esse fluxograma, que não era um fluxograma tão simples, mas a gente conseguiu, adicionou alguns cálculos matemáticos, então até se o escritório gera peças que demandam a utilização tem que fazer algumas contas simples, porcentagem, somas, de repente você consegue substituir aquele Excel ali por diretamente colocar as informações na ferramenta. Você já gera o documento com as planilhas, com as tabelas, tudo certinho. Então, essa parte matemática tem escritórios que gostam bastante também. É porque integra bastante, né? Tudo que vai associando, eu achei muito legal, assim, todas essas aplicações que a gente está falando, né? Porque são perfis de escritório diferentes. E a gente sabe que cada um tem um perfil, né? Do que gosta de montar no seu escritório, ou a fase em que seu escritório está. A gente, hoje tem um escritório que é recente, um escritório que tem 2 anos, por exemplo, mas que talvez daqui a 5, daqui a 7 anos possa caminhar para virar um escritório boutique, ou talvez possa caminhar para um escritório, enfim, com mais pessoas e com um volume muito maior de ações especializadas em tal ou tal ação, né? Uhum. Sabe que existem esses caminhos. Então, é legal pensar que, independente da fase do escritório que você tem hoje, né? Você já consegue, quem está ouvindo aqui, por exemplo, poderia testar já, independente da fase em que está. Porque tem coisas que a gente pensa, mas isso aqui talvez não seja bom para o meu momento, né? Um dia, talvez. Não. A automação ela funciona para qualquer etapa, desde que bem adaptada a esse momento. Você falou da parte administrativa. Não conheço o escritório que não tem uma parte administrativa. Precisa? Não tem como, né? Precisa, todos nós precisamos, né? Exato. E empresas, exatamente, não só escritório, mas empresas também, né? Então é uma questão do dia, assim, como você falou, cadastro, procuração, às vezes os primeiros contratos. Então, que podem ter outras pessoas orientadas a fazer, sem até conhecimento jurídico, né? Porque o conhecimento jurídico já foi aplicado lá junto com o engenheiro jurídico na primeira etapa. Uhum. Bom, eu gostaria da participação aí de quem tá nos acompanhando para trazer algumas ideias, né? Como que vocês já começam a enxergar a aplicação no escritório de vocês? Que casos, né? Por exemplo, que carteiras que estão tomando um pouco mais de tempo. Então, gostaria que vocês escrevessem aqui não sei se está liberado para o pessoal escrever. Acho que sim, pode comentar. E quem quiser, em que tipos de casos vocês imaginam que seria possível usar, ou aquele momento que vocês, nossa, se tivesse para isso, seria uma maravilha aqui no escritório, ia ser uma bênção. Assim, é o momento que a gente pode compartilhar, porque essa é a ideia, né? Facilitar o dia a dia. Como a Leandro está falando, Leandro tá criou toda essa estrutura e essa ferramenta. Então, a ideia é que a gente possa usar para tantas possibilidades quanto existam. Então, até ampliar, como você falou agora, para algumas questões matemáticas, algumas aplicações que inicialmente poderiam ser para a geração de documentos de forma mais simples, talvez os registros e coisas assim, mas que elas depois vão se amplificando, né, e ganhando um pouquinho mais de complexidade, dada a necessidade de cada escritório. Então, isso é muito, muito legal. Essa personalização, né? Uhum. E quem tá. Existe algum tipo de documento assim que seja campeão, né? Assim, olha, o que eu mais vi, o pessoal mais faz existe algum assim? Ou não é difícil dizer? Olha, eu tenho até essa estatística aqui. Isso é bom. É A porque. gente, a gente tem assim, a gente tem um acervo
de modelos, de nossos, assim, do acervo nosso de 190 modelos. Uhum. E, por incrível que pareça, o modelo mais utilizado é contrato de empréstimo de dinheiro. Olha só, contrato de empréstimos. Uau! Contrato de empréstimo de dinheiro. Depois vem contrato de prestação de serviço, Uhum. termos gerais de uso se utiliza bastante. Uhum. Agora, para escritório de advocacia, na verdade depende muito, sabe? Porque os escritórios, quando eles começam com a iDocs, na verdade a maioria já faz a opção por ter a implantação. Uhum. Então, o escritório vai pegar os seus... geralmente eles vão aplicar diretamente numa carteira. Uhum. Então, aí cada caso é um caso. Então, a gente está falando de petição inicial, a gente está falando de contestação, mas cada caso é para o seu escritório, né? Sim. Agora, de geral, entre os escritórios, a ficha cadastral. Uhum. E É porque daí, eu a acho que partir dessa ficha, você já consegue utilizar essas informações para direcionar para outros modelos também. ela é meio que a porta de entrada, né? De todas as informações ali da ficha cadastral, você tem todo mundo ali, as informações básicas dos clientes, depois direcionando para cada tipo de ação, né? Para cada tipo de enfim, processo ou procedimento que vai ser feito. O, uma ficha cadastral, quando o pessoal faz lá, por exemplo, né, preenche tudo, ela tem várias etapas que a gente vai fazendo assim, mas depois ela fica simplificada. Então, quando o cliente cadastra, por exemplo, vamos agora simular que eu sou o cliente, né? Então, eu estou fazendo então, preenchimento dessa ficha cadastral. Para onde o cliente sabe o que ele está preenchendo, ele recebe alguma informação ou vai direto para o escritório? Eu preenchi lá a ficha cadastral, eu sou cliente do Sim, teu escritório. claro. Eu, como cliente, recebo alguma coisa nesse momento que eu preencho ou o escritório que tem a possibilidade de direcionar as informações depois? Como é que fica essa parte prática também? Essa parte prática depende. Por exemplo, você pede para o teu cliente preencher Tá. uma parte das informações. E até algo interessante, que a gente não chegou a comentar, mas você pode criar 2, 3 entrevistas, você pode enviar para diferentes pessoas envolvidas no Uhum. processo comporem as informações que você precisa para gerar o teu documento. Então, você pode criar uma entrevista para cada uma das partes e aí você, no final, vai revisar tudo Uhum. e dar o toque final e colocar as escolhas a depender do caso. E quando você envia essa entrevista para o teu cliente preencher, você tem a escolha de falar, olha, eu quero que o cliente não tenha acesso, né? Então o cliente vai receber um e-mail dizendo, olha, as tuas informações foram entregues com sucesso para o escritório. Legal. Então a pessoa fica tranquila, sabe que as Uhum. informações chegaram e o iDocs já direciona para a página do escritório de advocacia, no Entendi. website, né? Hoje em dia todo Uhum. mundo tem site. Aí, pô, mas eu quero que o meu cliente é que eu quero criar como se fosse um self-service, né? Eu quero que o cliente já tenha acesso à área com o documento dele. Você pode Uhum. fazer isso também. Então, você Legal. fala assim, ó, eu vou enviar uma entrevista ao meu cliente e aí eu já quero cadastrar ele dentro da minha área de trabalho do meu escritório. Então, você cria como se fosse uma vitrine virtual Uhum. separado para cada cliente. Então, você pode Interessante. criar grupos de trabalho. Então, falar, esse cliente aqui, todos os clientes, usuários de uma determinada empresa, eu quero que Uhum. fiquem dentro de um grupo. E aí, esses clientes, eles podem acessar determinados modelos que são para essa empresa. Uhum. Então, o Que legal. resultado de repente, uma demanda que puxa vida, é tão simples que você pode oferecer um self-service para o teu cliente Uhum. e você vai focar em coisas mais importantes, digamos assim, né? Mais Uhum. Mais estratégicas. costosas, talvez, ou mais estratégicas, ou que demandem algum outro tipo de pesquisa, né? Porque algumas realmente são É, coisas
você precisa seguir um processo que já está definido, então não tem muito do que usar de criatividade, por exemplo, ali, né? Não, Ou de pesquisa. até, por exemplo, a gente foi procurado por uma startup do Rio de Janeiro, em Uhum. que qual que é a necessidade deles? Eles estavam todo, eles tinham uma política de somente os clientes acima de um determinado ticket, eles enviavam um contrato de assinatura de serviço. Uhum. E aí eles mudaram essa política. Então eles queriam que todos os clientes tivessem um contrato de contratação de serviço. Certo. E acontece que não era nem a questão que o advogado não estava dando conta de fazer. Uhum. Era uma questão de agilidade. Eles precisavam ter esse contrato Uhum. rápido. Eles precisavam ter o suporte de um advogado para poder modificar esse documento, para poder estar sempre atualizado e revisar Uhum. quando fosse necessário. Então, qual que foi a solução adotada? Eles nos procuraram para a gente treinar o escritório de advocacia Olha só. que atendem eles. Olha. Então, aí esse escritório de advocacia criou, ou seja, eles criaram um grupo dentro da área desse escritório, e esse grupo tem o pessoal da equipe dessa startup, e aí Uhum. sempre que eles precisam, eles utilizam o próprio iDocs, só que lógico, está tudo separadinho, os documentos são Uhum. deles, os modelos são deles, os colaboradores da startup não podem mudar os modelos, Uhum. mas eles podem consumir o documento resultante. E esse escritório gostou bastante da ideia, tá em fase de piloto com outros clientes também. Nossa, que legal. Não, e isso é bacana porque é um caminho um pouco invertido, né? O cliente do escritório que foi buscar uma solução que facilitou no fundo para todo mundo, otimizou o tempo tanto da empresa quanto o tempo do escritório. Então, talvez É, tenha alguém aqui que tenha um cliente que tenha uma demanda parecida de muitos contratos ou coisas assim. Quem sabe não possa surgir uma sugestão, uma parceria aí até para um outro negócio conjunto, né? e o detalhe é que essa startup eles chegaram a considerar a troca do escritório. Olha só. Eles chegaram a considerar a troca do escritório. Eles chegaram a considerar. Eles falaram: olha, eles não estão dando conta. Uhum, uhum. Eles não estão Eu dando não vou. conta. Eles precisam se atualizar, né? Uhum, uhum, E aí foi feita essa proposta de. Eu falei: bom, vocês topam trazer uma nova tecnologia para poder conseguir atender esse cliente? E eles uhum, toparam e no começo, né, lógico, olharam assim, o que é isso aqui, né? uhum, Que querendo ou não, significou até uma ameaça. uhum. Que eu Mas é uma expliquei forma de. Desculpa, pode falar. ou eles se sentiram ameaçados, né, porque a startup realmente estava considerando a troca do escritório, mas aí depois eles viram que, cara, era esse o caminho, era o caminho é trazer tecnologias que os ajudem a ir para um outro nível de prestação de serviço. Nossa, isso é fantástico, né? Poder usar a expertise do escritório, mas associar uma ferramenta, usar uma outra possibilidade que leve, agregue a isso, levando para outro patamar de serviço, quer dizer, aumentando o profissionalismo do escritório, né? Aumentando Uhum. o grau de satisfação do cliente também. Então veja que só tem ganho, né? Todo mundo está ganhando nesse uso do iDocs, nessa automação do processo. Só teve pontas de ganho, assim, pessoas aprendendo coisas novas, se atualizando em algumas ferramentas, em algumas tecnologias. Quem sabe esse escritório hoje não queira, no futuro, usar para outros clientes. Com certeza. Então você vê que a ideia da automação, ela não vem para diminuir o papel do advogado. Na verdade, Uhum, vem para fortalecer, uhum, porque o advogado ele vai conseguir ter mais tempo, e a gente sabe que tempo é uma coisa que não sobra, na verdade, que sempre falta. Independente da quantidade de trabalho, a gente sempre tem algo que a gente pode fazer para melhorar e trazer valor. Então, ele vem justamente para dar mais tempo para o advogado conseguir focar no que faz mais sentido, no que traz mais retorno e crescimento para o escritório dele. uhum.
Então, não é uma ferramenta para substituir o advogado, é um aliado no dia a dia do seu trabalho, no seu dia a dia. E um aliado que garante muita eficiência e muita segurança também. Porque eu acho que uma das grandes questões é como que você faz, né, essa redução, mas sem perder qualidade do serviço. Ao contrário, você está acrescentando qualidade, acrescentando simplicidade, porque depois, ao longo do tempo, fica cada vez mais simples, né, de fazer os mesmos processos, os mesmos caminhos. É aquela história, um caminho novo, a primeira vez você está ali tateando, você vai devagarzinho. Depois você conhece, você pode ir correndo, porque aquela trilha você já tá mais esperto, já sabe onde é que tem a curva, onde não tem curva. É um pouco isso, assim, eu penso sobre a questão da automação, porque no começo, para quem está, nunca fiz, você mesmo que a gente fez a questão da parceria, para poder testar, né? Falar, não, ó, vai lá, quer fazer, vai, conhece, faz sem, sabe, sem custo, para se aproximar dessa tecnologia que pode ser, assim, um aliado enorme no teu escritório, né? Como já está sendo E, para esse, por exemplo, que a gente está falando tantos casos de uso, pensando, nossa, se tiver até alguém aqui acompanhando, pode comentar se é algum desses escritórios que já usa também. Acho que e, é bem rico. e como é que você enxerga o futuro, assim, da sinergia entre os cálculos jurídico e o iDocs? Então, a gente tem recebido feedbacks muito positivos de quem está usando, né? A gente estava falando, comentando aqui. Eu acho que é muito legal ter essa integração, porque a gente tem vários modelos de petição. Eu imagino que muitos das pessoas que estão assistindo a gente já conhece, mas quem não conhece também sabe que a gente tem, né, petições de várias áreas, das áreas que a gente tem os cálculos principalmente. E a ideia é que a gente possa ir também trazendo automação para essas petições, a gente possa abrir espaço para, como o Leandro falou, quem tem um escritório com suas peças próprias também, que já tem um acervo e quer usar as próprias peças, possa também automatizar as próprias peças, fazendo esse processo interno no escritório, né? Tendo todo o apoio à consultoria do pessoal da iDocs. Então, tem essas duas possibilidades, usando as ferramentas também do cálculo jurídico, usando também as peças que a gente, né, disponibiliza, que são feitas com todo o carinho, cuidado, pesquisa, sempre atualizadas. Agora, só da área previdenciária, as peças vão estar aí atualizadas com a IN 128 também. Então, tudo que está saindo a gente vai atualizando. E essas peças também, no futuro, podem ser automatizadas, né? Vocês podem usar do cálculo jurídico. Mas também a gente sabe que muita gente usa as próprias peças, né? Que vai desenvolvendo os documentos, os processos internos do escritório. Então, também tem esse caminho de, dada a parceria com o cálculo jurídico, também ter acesso ao iDocs com toda a atenção e cuidado que o pessoal lá sabe. A gente sabe que tem com todos os clientes, então é muito legal. Se você está ouvindo aqui a gente e não conhece ainda também, né? A gente pode deixar depois o link aqui embaixo para o pessoal, né, Leonardo? O É link para interessante, conhecer. sobre o ponto como iniciar, é legal deixar o link Sim, da página em que, se você tem interesse, deixe seu nome, deixe seu telefone, que a gente vai entrar em contato e te mostrar, né? Principalmente tentar entender como que a automação vai se adequar no teu escritório para poder você dar os primeiros passos. Então é legal e deixar esse link aí. a gente vai deixar aqui, e é bom para a pessoa se aproximar disso, né? Começar a ver como que seria dentro do escritório dela, ou ter alguém que possa ouvir e conversar sobre as demandas em si próprias. Então a gente pode deixar assim, acho que vai ser muito legal. Você que ficou curioso ou curiosa ouvindo como é que funciona e está aí pensando como é que poderia ser para o teu escritório, pode ter esse bate-papo, essa conversa aí por e-mail, ver com o pessoal para ir desenhando de forma personalizada para o seu escritório, que é bem legal também. Com certeza, com certeza. Bom, E deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta do vamos ver se pessoal, tem senão eu vou perguntar. perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que o pessoal estava muito atento, curioso que a gente estava falando, só acenou, bateu palmas aqui. Acho que o pessoal está gostando. É sempre uma novidade, né? Uma questão diferente. A gente fala muito, a tecnologia e o direito estão cada vez mais próximos, a gente sente isso com o pessoal usando cada vez mais para os cálculos e tem para outras ferramentas. E, olha lá, a Enéa Rocha está dando boa tarde aqui, boa tarde para vocês. Pergunta se tiver alguma dúvida sobre como que usa, ou se vocês já usaram a ferramenta, ou se vocês, enfim, comentem aqui com a gente. É muito legal, a gente sempre faz essas lives para que a gente possa trazer temas novos, né? Trazer ideias,
propostas, soluções inovadoras, assim, acho que a Docs está nesse caminho de soluções muito positivas, muito simples e que podem poupar muito do tempo e aumentar a qualidade do escritório, né? Às vezes o Léo estava falando, não vai, aqui temos alguém que usa a ferramenta, que legal, que bacana, que bacana. E talvez tenha história para contar aí para a gente de como que mudou no teu dia a dia, né? Ela tá aqui dando oi, só vai chegando sempre, então tá engatinhando, tá começando, né? Mas é o que a gente tava falando, uma vez que começa, é um caminho próspero que vem a seguir, né? Começa, a gente vai montando, mas logo depois vai fluindo também as outras peças, os outros processos, e vai deixando mais simples e com mais qualidade. Não tem mais algum caso que você lembra que você vai comentar com o pessoal? A gente está chegando para o finalzinho da nossa live, mas acho que é sempre bom ter ideias, casos, o pessoal ficar imaginando o cenário. Olha, a gente teve, no período que a gente fez uma parceria com o Jus Brasil, teve um juiz que utilizou. Olha só. Que ele utilizou para fazer, para montar, né, os documentos ali. A equipe dele foi treinada e, olha, ele adorou. Na época, né, a gente fez a gentileza ali de fornecer a ferramenta sem qualquer custo para ele, e o treinamento também, fazer um piloto. E eu não me lembro exatamente quais que eram os documentos que ele fez, mas foi super aprovado. Deixa eu até dar uma olhada aqui. É porque é uma ferramenta, como você tinha falado, bem versátil, então, independente do país em que a pessoa esteja, independente da situação, ela consegue adaptar, né? Uhum. Aí, lógico, né? Como toda tecnologia, você tem pessoas que são um pouco mais resistentes, outras não, né? Mas a verdade é que o cenário, desde que o Covid, né, acabou virando uma realidade, e graças a Deus agora a gente já está saindo dessa, mudou a visão. Mudou a visão tanto do advogado em relação à utilização de ferramentas online que permitem o trabalho remoto. Então, o iDocs é uma ferramenta que permite a tua equipe trabalhar, criar documentos de maneira remota, colaborar, compartilhar os documentos com o cliente ou compartilhar com a equipe, criar grupos de trabalho, pesquisar em relação às informações que foram inseridas. Ou seja, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. E atendimento ao cliente também, então coleta as informações. Então, para aquele advogado que tem um receio de que, será que o meu cliente está preparado para isso? Olha, o Covid mudou tudo isso. Mudou essa percepção, essa resistência e, na verdade, ficou bem-vindo. As pessoas hoje falam, pô, vou ter que sair de casa para uma reunião rápida, assim, pô, uma reunião de 15 minutos, meia hora. Não, vamos fazer uma videoconferência. É muito mais simples. Então, você vê que cartórios estão se modernizando, os tribunais estão se modernizando, está todo mundo se modernizando. E essa é a vez da automação. Então, a partir do momento, pensa que o teu escritório vai estar criando toda essa inteligência, né? Ou seja, um banco de dados, e no futuro você vai poder pesquisar nesse banco de dados, tirar informações, verificar padrões, né? Isso daí é especialmente relevante para escritórios de grande volume, assim. Nossa, você foi falando aqui, eu fui pensando, né, como tudo foi mudando nesses últimos tempos, assim, que a gente tem vivido. Muita coisa, claro, mudou, mas a facilidade, né, uma reunião de 20 minutos, de meia hora,
vezes você passa mais tempo em trânsito do que, de fato, cumprindo aquele compromisso e que muitas das vezes conseguiria até simplificar, faz uma videoconferência, faz uma etapa anterior, uma etapa preliminar com a documentação e depois você marca uma reunião, então, que seria uma reunião para apresentação, algo mais É, alongado, realmente, né? Não é uma questão de excluir o contato físico, mas de você usar no melhor momento. Entender também que os encontros presenciais também são momentos de trabalho como ferramentas. Né? Você pode usar mais ferramentas, mais opções, dada a sua situação e a é, necessidade também. Né? e de forma alguma, assim, eu vejo que, assim, a gente não, eu acredito que a gente nunca vai substituir o contato humano, assim, o, o presencial. Eu realmente Uhum, não acredito que a gente substitua totalmente, até sim. porque o olho no olho, ganhar confiança, isso aí é super importante. Uhum, Você construir, né, essa credibilidade com o seu cliente. E mas há muitas situações em que, na verdade, até o cliente quer que seja algo mais simples, né? O cliente já quer, ele mesmo já quer preencher as informações básicas, já ter o documento dele, porque, cara, ele sabe que esse modelo é um modelo que você fez, que colocou o teu trabalho, a tua inteligência, você está zelando por ele. E, e a verdade é que quando o cliente ele contrata, né, o serviço do advogado, ele não é, ele quer a parte consultiva, ele quer se sentir confiante de estar ali com você do uhum, lado dele, né? uhum, O documento é uma parte, é só uma das partes, de repente nem é tão relevante assim, porque ele confia em você uhum, para entregar um resultado de qualidade. sim. Então, a verdade é que a automação, ela nunca vai substituir o verdadeiro trabalho do advogado, que é o contato com o cliente, de dar segurança, de dar esse assessoramento, esse Uhum, auxílio. sim. Essa outra etapa que você comentou sobre a parte de análise de dados, né, sobre acompanhamento, sobre poder também ver esses dados como informação valiosa para entender o que tipo de demanda chegou no meu escritório, o tempo que durou, o tipo de informação que eu precisei, quantas pessoas vieram para cada tipo de demanda, como são feitos os contratos. A gente estava conversando agora, qual será que é o contrato, o documento que mais foi feito. Só são possíveis essas informações porque a gente tem um histórico ali todo documentado. E está tudo mapeado. E está tudo mapeado. Então a gente chama os metadados. Não sei se já Legal. viram falar de metadados, mas é isso. A função dos metadados é facilitar um processamento futuro para te trazer informações que você não teria se tudo Uhum, tivesse ali no formato Word de maneira estática, né? Então você vai estar criando uma base de conhecimento que está vivo, está em uhum. constante crescimento e melhorias. É que tá tudo interligado, né? Daí então fica muito mais fácil de você conseguir puxar o fio da onde que vem para onde que vai. Você consegue fazer uma conexão melhor entre esses dados, né? Do que se tivesse solto e falar, nossa, agora eu vou reunir tudo. Eu vou lá procurar o dado de cada um no Word. Aí tá dentro, né, de um computador de alguém que daí não tá funcionando mais, daí teve algum problema. Ali não, você tem todas as informações arquivadas por segurança e com simplicidade para você conectar e pesquisar o que você precisar no seu escritório, seja nos meses que estão de uso ou no futuro, né? Para olhar para esses metadados e falar, olha, foi assim, então a gente pode direcionar para esse lado do escritório, investir mais nisso. Muito legal, muito legal. Legal. Leonardo, eu acho que a gente agora vai caminhando para o finalzinho. Acho que eu vou convidar o pessoal para quem não conheceu ainda, né? Que ainda não usou a nossa ficha em parceria, que use. A gente vai deixar aqui embaixo o link não só da Doc, mas também entra em contato com o chat do pessoal do cálculo jurídico, que eles vão te direcionar também para ter todas as informações que eles precisam para poder usar a ficha, tanto para testar, quanto se você já está pensando aí em usar no seu escritório e pensar nos seus próprios processos, nas suas peças, como a gente ouviu aqui, que tem gente usando, né, está aprendendo, está no começo, mas pode também você aplicar no seu escritório e com certeza fazer uma parceria aí de sucesso com essa parte da automação
e contar com uma ajuda valiosa para simplificar os processos, reduzir tempo e aumentar a qualidade. E a Né, gente Leonardo? vai estar acompanhando a cada passo, né, para vocês trazerem essa inovação para o escritório de maneira mais suave possível. Né? É importante ter esse suporte, esse passo a passo, e a gente vai estar do lado de vocês. Segurando na mão fica mais fácil, com apoio, assim, a gente fazendo junto é diferente, né? Dá Com muita certeza. confiança. O pessoal da iDocs é craque nisso, em fazer junto, em estar ali. A gente está nessa parceria, a gente tem percebido como é bom trabalhar junto. E vocês vão perceber também que o iDocs vai te dar todo o respaldo e direcionamento aí, para que essa automação seja tranquila, suave e super simples, para você já começar a colocar no dia a dia para rodar, né? Uhum. Gente, então fica o nosso convite aqui para compartilharem essa live com quem não pôde assistir agora. Ela vai ficar salva aqui no Instagram. Sigam também o perfil do iDocs aqui no Instagram. Ela sempre tem novidades e coisas bem bacanas. E na semana que vem, então, a gente segue as nossas lives na hora do almoço, aí às 11h57. Leonardo, muito obrigada por ter participado com a gente. Eu que tenho Foi um muito a prazer. agradecer, é sempre um grande prazer. E espero, né, ter deixado, despertado ideias e despertado oportunidades para tantos advogados aí do Brasil. Obrigada, gente. Até mais tarde. Até. Até mais tarde. Tchau, tchau.